Olá pessoal, me chamo professor Alex, estamos em mais uma aula, Fundamentos da UC, Fundamentos da Eletricidade, do curso técnico em refrigeração e climatização. Aula 09, Dispositivos de proteção. Pessoal, espero que vocês venham acompanhando todas as aulas. Esse material foi preparado especialmente para as nossas turmas técnicas em refrigeração e climatização EAD, onde a gente não tem um encontro presencial todo dia. E a complementação dessas aulas sai no nosso encontro presencial. Espero que estejam gostando do conteúdo exposto, do trabalho que vem sendo realizado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, de deixar um comentário. Mesmo que você não esteja gostando, deixa um comentário lá, avisa, eu não estou gostando disso, daquilo, o áudio está ruim, a imagem não está legal. Então, até se houver algum erro daí no slide, que pode acontecer, apesar que eu reviso todos os slides sempre, então deixa um comentário lá, agradeço demais, espero que vocês estejam gostando e vamos dar continuidade aqui a esse trabalho. Hoje eu vou falar sobre dispositivos de proteção. Quando montamos os quadros de distribuição, além de interligarmos todos os circuitos da instalação predial, as fontes de energia elétrica ou linhas elétricas de sinais, estamos também aplicando o sistema de proteção indicado para cada instalação. Para isso instalamos o que? Dispositivos de proteção indicados. Então nessa aula que a gente vai aprender basicamente, a gente vai aprender a selecionar o dispositivo de proteção para cada situação. Vou pincelar um pouco, vou falar um pouco sobre cada dispositivo. Antigamente, não sei se, acho que eu tenho alguns alunos assim da minha idade, mas antigo, que a gente, pelo menos lá na minha casa, assim que foi colocado o chuveiro elétrico, aí a gente só tinha um dispositivo de proteção, era um disjuntor geral. Então quando a gente ia tomar banho quente à noite, aí começava a dar aquela queda de tensão. E se a gente demorasse um pouco mais no banho, o que acontecia? O disjuntor desarmava, ficava todo mundo lá no escuro. Então, quando a gente for fazer nossos circuitos elétricos, a gente vai fazer a distribuição desses circuitos com os dispositivos de proteção adequado para cada circuito. Quando a gente fala em circuito, a gente vai falar sobre tomadas de uso gerais e tomadas de uso específico, ok? Então, classificando os dispositivos de proteção, a gente vai ter aqui os disjuntores, os DRs e os fusíveis, beleza? Basicamente, esses quatro aí a gente iremos falar aqui vamos pincelar um pouco sobre cada um deles para que vocês entendam um pouco onde é aplicado cada um deles. Então aqui, disjuntores são dispositivos de manobra e proteção capazes de interromper a corrente quando surgem no circuito condições anormais de trabalho que resultam em sobrecorrente ou sobrecarga ou curto-circuito. Então basicamente, se houver, a gente calcula um disjuntor para aquele circuito, se houver uma sobrecorrente ou uma sobrecarga ou até uma sobrecarga térmica, um curto-circuito ou até uma sobrecarga térmica também. Lá o condutor lá esquentou, que chegou a esquentar o meu disjuntor, ele desarma também. Então para isso a gente calculamos, vamos utilizar, na aula passada a gente aprendeu, nas aulas anteriores, quem não assistiu, procura lá no canal potência elétrica, que a gente vai falar sobre. Em potência elétrica a gente consegue fazer o cálculo para disjuntor, ok? Então aqui está basicamente aqui o corpo do disjuntor. Internamente ele tem uma bobina eletromagnética, a alavanca de acionamento, um bimetal e a câmara de extensão de arco, para não, quando a gente fala desse arco aqui é o arco voltaico, beleza? Normalmente os disjuntores são fabricados para atender a uma ampla faixa de valores de corrente, que vai de 0,3 amperes até 125 amperes. Para os disjuntores pequenos, muitos utilizados em instalações residenciais. Então aqui a gente temos três tipos de disjuntores, um disjuntor monopolar, um disjuntor bipolar e um disjuntor tripolar, beleza? Que também pode ser chamado trifásico, bifásico e monofásico. Características técnicas. Então no disjuntor a gente vai ter o que? A corrente nominal refere-se ao valor eficaz da corrente de regime contínuo do disjuntor, aquela
um exemplo, um disjuntor de 6 amperes, né? Então ele vai trabalhar ali em 6 amperes. Corrente convencional de não atuação, INA, indica o valor específico de corrente que pode suportar o apelo disjuntor durante um tempo específico, tempo convencional. Então aqui está indicando a corrente que ele pode aguentar até aquele tempo. Tensão nominal, que geralmente é o que? A tensão de instalação dele, 220 volts, 380 volts. Então aí vai ser de acordo com cada fabricante e cada disjuntor que você escolheu. Capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito. Então, representa o valor máximo de corrente de curto-circuito que o disjuntor interrompe com segurança. Esse valor é descrito no corpo do disjuntor e é dado em quiloamperes. Então, você vai ver lá a amperagem em quiloamperes e ele vai dizer no corpo do disjuntor até quanto é a capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito. E as curvas de disparo correspondem à característica de atuação do disjuntor contra correntes de curto-circuito. Assim, as curvas B, C e D referem-se à característica de atuação da bobina eletromagnética, enquanto a curva do bimetal permanece a mesma. Especificando aqui, né, então a gente temos os três, a curva B, né, curva C e a curva D, que aqui é o tempo de desarme de cada disjuntor. Então aqui ele vai de 3 a 6 milésimos de segundo, aqui de 5 a 15, beleza, na curva, e aqui de 10 a 30, curva D. Mais para frente aqui a gente vai explicar melhor. Então o que ele quer dizer aqui, ó, que a curva B ela é de 3 a 5 vezes sua corrente nominal. Ele é utilizado mais em cargas resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos. Tudo que for resistivo, né, que não tenha picos de corrente, a gente geralmente utiliza de curva B. Por quê? Porque aquela corrente ele não vai ter pico de corrente. Então ele suporta até 3 a 5 vezes da sua corrente nominal acima. Então você, quando for falar em carga resistiva, a gente sempre vai utilizar curva B. Curva C, de 5 a 10 vezes sua corrente nominal. Então ele aguenta, né, aquele pico de corrente de 5 a 10 vezes sua corrente nominal. Cargas indutivas, que apresentam picos de corrente de curta duração no momento da partida, como fornos, micro-ondas, aparelhos de ar-condicionados, que é o nosso caso, né? E outros eletrodomésticos, também como freezers, câmaras frigoríficas. Então, dependendo do pico, a curva C, né? Se você for botar em curva B, no ar-condicionado ou numa câmara frigorífica, então provavelmente esse disjuntor vai ficar desarmando quando houver o pico de corrente e ele demorar naquele pico de corrente. Curva D, 10 a 20 vezes sua corrente nominal. Cargas altamente indutivas que apresentam picos de corrente de longa duração no momento da partida, como cargas de grandes motores e transformadores. Tranquilo até aí? Pessoal, não esqueça aí, se está gostando, não esquece de dar o like aí, de deixar um comentário. Eu estou me esforçando bastante aí para fazer essas aulas aí para vocês, tentando ser o mais didático possível aí, esmiuçando todo o assunto para vocês, deixando bem mastigadinho. Qualquer pessoa leiga, que por mais leiga que for, se ele começar a ver o material desde o início, ele consegue ter um entendimento, né, dessa parte básica aí de elétrica. Lógico que não é a mesma coisa de você estar aqui na escola fazendo o curso, estudando todo dia presencialmente, mas aí você já tem um norte bem diferenciado, né? Você tem um norte ali para você, com essas aulas, conseguir atingir, né, o que você procura aí para você. O nosso curso aqui, apesar de ser técnico em refrigeração e climatização, mas esse início de fundamentos da eletricidade, vocês estão vendo aí que eu estou pegando desde o ponto do início lá da linha até o final, tentando para que vocês, assim, se vocês gostarem também, essa parte de elétrica é uma parte show de bola. Vocês podem se interessar em fazer um curso de eletroeletrônica, o técnico em eletrotécnica, ok? Então não esqueça aí, deixa um comentário, fala o que está achando aí das aulas, ok? Dispositivo diferencial residual, DR, é um interruptor automático que desliga o circuito elétrico caso haja uma fuga de corrente, que coloca em risco a vida de pessoas e animais domésticos. A instalação elétrica. Isso aumenta a segurança contra choques elétricos e incêndio. A utilização desse recurso, hoje ele é obrigatório, né? Está na norma no Brasil, em todas as instalações elétricas de baixa tensão dos circuitos elétricos, que atendem áreas molhadas ou sujeitas a lavagens e a áreas externas da edificação. Então o DR é empregado nas instalações elétricas, né?
nos circuitos de tomada, locais, camping, laboratórios, oficinas e áreas externas e canteiros de obra. Aqui está o corpo, né, aqui do dispositivo de proteção, do DR, onde ele tem que, no DR a gente tem que passar aqui é um DR, né, está passando o trifásico, a gente tem que passar tanto as 3 fases, como também tem que ser ligado com o neutro, tem que estar passando por ele também. Nos disjuntores normais a gente só vai passar as fases, ok? No DR a gente também tem que passar a fase também. Quando a gente for ver a parte de circuito elétrico, né, da gente for fazer diagrama elétrico, então a gente vai ver bem melhor como é a instalação do DR, dos disjuntores no circuito. O diferencial residual DR. Dispositivo DR possui um transformador de corrente, um disparo e um mecanismo liga e desliga. Ele funciona comparando a corrente de entrada e a de saída. Essa diferença é chamada de corrente diferencial residual nominal. Então aqui são fabricados em 2 níveis, né? Sensibilidade alta e sensibilidade baixa. Onde a sensibilidade alta, se a corrente nominal for igual ou inferior a 30 mA, então ele desarma, beleza? E o de sensibilidade baixa, se a corrente for maior que 30 mA, então ele desarma também. Ele auxilia na proteção das instalações elétricas contra incêndio em locais que processem ou armazenem materiais inflamáveis, como papel, palha, fragmentos de madeira, plástico, não oferecendo proteção adicional contra choques elétricos. Então, quando a gente for fazer a instalação para nossa casa, beleza? Residência, a gente vai utilizar o quê? Sensibilidade alta. Quando a gente for trabalhar mais assim, em armazém, materiais inflamáveis, então, porque não vai ter a proteção contra choques elétricos, a gente utiliza a sensibilidade baixa. Então tá aqui o diagrama dele, né? Então, bem simples, mais para frente aí a gente vai fazer a instalação, né, na prática aqui. Então aqui tá a bobina, o núcleo e a carga. Então a ligação, né, fase e neutro, e o terra se tiver aqui uma fuga de corrente, ok? Nos dispositivos DR do tipo bipolar, podemos utilizar uma das seguintes configurações de instalação: um condutor fase e um neutro, ou 2 condutores fase, dependendo da sua região. Na nossa região, a gente vai utilizar o que? Fase e neutro. Nos dispositivos DR do tipo tetrapolar, né? Lembra que eu mostrei antes para vocês lá, o trifásico, né? Que na verdade ele é tetrapolar, por quê? Porque ele vai ter 4 entradas. Podemos adotar uma das seguintes configurações: 2 condutores fase e um neutro, apenas 3 condutores fase, 3 condutores fase e um neutro, 2 fases ou fase neutro. Tranquilo até aí, gente? Pessoal, não esqueça aí, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, fala o que você está achando aí da aula. Então aqui tá os 4 tipos de ligações que podemos fazer, ok? Então tá aqui no diagrama o DR e a carga, os 4 tipos de ligações aqui que podemos fazer. Dispositivo de proteção contra surto, DPS. Também no Brasil, o país mais atingido por raios do mundo, de acordo com registros feitos pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 81 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil em 2011. Atualmente, a cada 50 pessoas mortas por raio no mundo, uma é brasileira. Então, o DPS, né? Então, aonde a gente vai utilizar o DPS, beleza? A causa mais frequente da queima de equipamentos eletrônicos, como computadores, televisões e sobretensão, por descargas atmosféricas ou manobras de circuito. De acordo com a norma 5410, beleza? Essa norma 5410 é a que fala sobre a eletricidade. Então, mas nas próximas aulas eu vou pegar um pouco sobre norma. A gente tanto vai falar sobre a norma 5410 e também vamos falar sobre a norma para nossa área de refrigeração e climatização. Em seu item 5.4.2.1, a proteção contra sobretensões deve ser provida por dispositivo de proteção contra surto, DPS. Essa norma estabelece que todas as edificações do território brasileiro que forem alimentadas total ou parcialmente por linha aérea
e se situa onde há ocorrência de trovoadas em mais de 25 dias por ano, zonas influenciadas externas, AQ2, devem ter dispositivo de proteção contra surtos em seus circuitos de proteção. Então aqui está o dispositivozinho, né, onde ele tem o corpo dele, um varistor de óxido de zinco, dispositivo térmico de segurança, identificação de estado de operação, aqui é quando ele está ligado ou desligado, e os bornes de conexão. A função do DPS é limitar sobrecargas e descargas e surtos de corrente originado de descargas atmosféricas nas redes de energia, protegendo assim equipamentos de informática, de telecomunicações conectados a essas redes. Com a instalação desse componente, obtemos proteção das instalações elétricas, dos equipamentos eletroeletrônicos contra surtos, sobretensões ou transientes, diretos ou indiretos, independente de ocorrerem por descarga atmosférica ou por manobra da empresa distribuidora de energia, que também pode ocasionar alguma manobra que a concessionária de energia elétrica faça e um surto, né, o que volte no lugar de ir para dentro da empresa, né, porque geralmente quando a gente instala um DPS, já é empresas, geralmente é instalado mais onde tem laboratórios de informática para proteção de computadores. Então é feita a instalação do DPS. O DPS são fabricados em 3 classes. Classe 1, indicado para locais sujeitos a descargas de alta intensidade. Classe 2, recomendado para locais onde a rede elétrica não está exposta a descargas atmosféricas diretas. E o classe 3, indicado para proteção pontual de equipamentos como centrais telefônicas ou circuitos de informática. Fusíveis. Os fusíveis são dispositivos de proteção destinados para interromper circuitos pelos quais estejam circulando em uma sobrecorrente. A diferença desses últimos para o fusível que eu falei, porque o fusível ele é descartável, né? Ele desarmou, queimou o elo, tem que ser substituído. Há diversos modelos disponíveis no mercado que devem ser selecionados de acordo com a utilização. Encontramos fusíveis do tipo cartucho, faca, etc. O mais utilizado são dos tipos D e NH. Então aqui a gente tem um fusível do tipo D e do tipo NH. Vocês vão encontrar mais esses fusíveis em quadro de comando na indústria, né? Na indústria, em quadro de comandos aí da indústria. Então vocês vão encontrar. Então o fusível é descartável. Ele abriu, né? Ele fez a queima do fusível, a gente tem que fazer a substituição. Aqui está falando, né? Quando ocorrer a queima, o fusível deve ser substituído. Os fusíveis utilizados em instalações elétricas de baixa tensão são fabricados para várias intensidades de corrente, de 2 amperes a 1250 amperes. A tensão nominal vai até 1000 volts. Então ele aguenta uma tensão até 1000 volts. Aqui nós temos um pequeno cálculo, né? Que a gente lembra que eu falei para vocês de potência lá que a gente tinha visto. Geralmente quando a gente fala em dispositivo de proteção, a gente vai utilizar aqui com potência, mas a gente pode utilizar também a lei de ohms. Então fusíveis, como eu falei, descartáveis, disjuntores, né? Para o cálculo usa-se o que? A amperagem, né? Que a gente já aprendeu. Então aqui o efeito, né? Existe o ultra rápido, o rápido e o retardado, que são aquelas classes C, B, C e D. Quando a gente fala em retardado, mesmo assim, mas isso tudo aqui, pessoal, é em milésimos de segundo. Lembra aquela tabelinha lá que eu mostrei lá no início para vocês? Milésimo de segundo, a rapidez lá. Então aqui a gente temos as cargas resistivas, que eu falei para vocês, quando a gente utiliza carga resistiva, que é constante, ela não tem pico. Indutiva, né, que é pulsos, carregamento nominal, corrente de partida ou pico. Capacitiva, que tem o carregamento de um capacitor para dar aquela partida, dar o torque no motor. Quantidade de circuitos em uma residência. O mínimo de circuito para uma residência são 2, beleza? No mínimo a gente tem que ter numa residência hoje em dia, no mínimo 2 circuitos. Então a gente vai ter um de iluminação, onde o cabo, a gente vai utilizar um cabo no mínimo, né, de 1,5 milímetros. E o circuito de força, que a gente pode ter o TUG, que é tomadas de uso geral, e o TUI, que é tomadas de uso específico. E o mínimo lá do cabo, né, do fio que a gente vai utilizar, 2,5 milímetros. E uma observação, quando a gente for fazer o alívio, né, para a corrente de pico, a gente tem que adicionar, quando achar o cálculo, a gente vai adicionar de 30% a 35%, beleza? Para a gente achar a corrente lá de 6 amperes, então eu tenho que fazer esse parâmetro.
numa carga que seja de uso específico, um ar-condicionado. Então eu vou adicionar, achei 8 amperes, mas eu vou ter que adicionar o que ali? De 30 a 35% a mais da sua corrente nominal para eu poder direcionar o disjuntor. A gente tem uma variante que facilita bastante, multiplicar por 1,32. Então dá certo, você achou lá 6 amperes, aí você multiplica por 1,32 e o que você achou, aí você vai colocar, vamos lá, se eu tenho achei lá 6 amperes vezes 1,32 igual, deu 7,92 amperes. Então qual o disjuntor mais próximo? De 8 amperes, né? Então de 8, se não tiver de 8 eu posso botar até o de 10. A gente sempre, quando tiver próximo, a gente bota o acima, nunca o abaixo, só se o abaixo, se o acima for muito distante, mas a preferência quando a gente faz o cálculo, né, de disjuntor de proteção, a gente coloca o acima, nunca o abaixo. Então aqui tá os dispositivos de proteção, né? Não, aqui tá os cabos, né, e a amperagem que cada um aguenta. 1,5 que ele aguenta até 15,5 amperes, 2,5 21 amperes, 4 milímetros 28 amperes, 6 milímetros e até o 35 milímetros aqui que vai até 110 amperes. E isso também depende do que, pessoal? Do distanciamento, beleza? Dependendo do comprimento máximo que você for colocar esse cabo, essa amperagem aí ele pode mudar um pouco. Quanto mais distante, né? Lembra que quando a gente fala em condutor, a gente está falando ali de resistência. Então, quanto mais distante aquele cabo, então possa ser que altere essa amperagemzinha aqui também. E aqui está um pequeno exercício. Calcule o disjuntor para o chuveiro elétrico de 5.400 watts. Calcule e faça a distribuição dos circuitos para as seguintes cargas, né, de 15 lâmpadas. Então aqui temos todas as cargas aqui. 15 lâmpadas de 20 watts, 20 lâmpadas de 50 watts, 3 refletores de 100 watts, um freezer de 3/4 de CV, uma geladeira de 1/5 de CV, um ar-condicionado de 880 watts, 2 TV. E depois que a gente fizer esse cálculo, a gente vai fazer esse cálculo tudo aqui na nossa região, beleza? 220 volts. E depois a gente faz todo esse cálculo com 127 volts. Então, bem simples para calcular. Lembra? Lei de Ohms. I é igual a quem? A lei de Ohms não. Aí a gente está em potência. Desculpa o equívoco. Então a gente está em potência, né? Então a gente vai ver aqui, ó. I é igual a potência sobre tensão. Calculo o disjuntor para um chuveiro elétrico de 5.400 watts. Então 5.400 watts dividido por 220, 24,54 amperes. Como é uma carga resistiva, a gente não precisa, né? O chuveiro é uma carga resistiva. Então a gente não vai precisar fazer aquele cálculo de adicionar a corrente de pico, né? De multiplicar por 1,32. Então o disjuntor mais próximo aqui, né? É o de 25 amperes. Então aqui eu colocaria um disjuntor de 25 amperes. Na questão 2 já é mais complexa, né? Onde temos todos. Primeiro a gente faz o que? A iluminação. Multiplica todos o que você tem, depois você soma. Achou a potência total. Depois de achar a potência total, eu multipliquei aqui, peguei as lâmpadas, os refletores, tudo isso aqui, multipliquei a quantidade pela potência, somei tudo, achei 1.600 watts. Então, I é igual a 1.600 dividido por 220, nossa tensão. Então 7,27 amperes. O disjuntor mais próximo que isso, a casa acima, seria 8 amperes. Então aqui eu já tenho o que? O freezer, uma geladeira e uma TV, que seria minha tomada de uso geral. Então um circuito aqui não é a tomada, o circuito de uso geral. Então aqui eu tenho que fazer a transformação, tubo 3/4 de CV. Isso a gente já viu como é que faz a transformação de CV, né? Um CV equivale a 736 watts. Então 3/4 de CV seria 3 vezes 736, que dá 2.208 dividido por 4. 552 watts. 1/5 da mesma forma, achei aqui 147,2 watts. Somando tudo, eu achei 1.099,2 watts. I é igual a 1.092,2 watts dividido por 220, que vai dar 4,99 amperes. Como aqui eu tenho um freezer e uma geladeira, que eles trabalham com compressor, com motor, que tem um pico, desculpa,
que tem um pico de tensão, então eu multipliquei aqui os 4,99 por 1,32 e achei 6,5 amperes e coloquei um disjuntor aqui, o mais próximo, né, a casa acima, 8 amperes. E aqui tá as tomadas de uso específico, que é o ar-condicionado e a forrageira. O ar-condicionado 880 watts, então 880 dividido por 220, 4 amperes, 4 vezes 1,32, 6,8, beleza? Deu 5,28 amperes. Coloquei o disjuntor para o meu ar-condicionado, que vai ser um circuito separado, um circuito independente de 6 amperes. E eu tenho uma forrageira de 2 HP. Um HP equivale a 746 watts, vimos nas aulas anteriores. 2 vezes 746 é igual a 1492 watts. Então, 1492 watts dividido por 220, que vai dar 6,78 amperes. 6,78 amperes vezes 132, 8,94 amperes. Um disjuntor de 10 amperes para a forrageira, um disjuntor de 6 amperes para o ar-condicionado. Bom, pessoal, tentem fazer esse exercício aí, mudando a tensão de 220 para 127 volts. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito, não deixa de curtir e deixa de seu comentário. Espero que tenham gostado. Professor Alex, técnico em refrigeração e climatização, e até a próxima aula.